Zila Dutenferrer, né? Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva Unifesp. Eu deveria ter ensaiado o seu nome, tá? Mário Sérgio Sobrinho, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. E o senhor Roberto Cavalcante, representante da Federação do Amor Exigente. Então, bom dia a todos. Agradeço a todos que estão aqui acompanhando. O objetivo dessa audiência, justamente porque o tema do álcool ele gera muita polêmica e há muito preconceito e muita desinformação. Então, isso daqui eu gosto de falar que, de maneira nenhuma, o objetivo é falar e tentar proibir ou coibir o uso do álcool, mas é justamente trazer a informação de especialistas que estão na área para que cada um possa tomar decisões, trazer o conhecimento, conscientização para decisões responsáveis. Eu sou de um partido liberal, Partido Novo, né? Então, quando as pessoas falam, você está fazendo essa audiência do álcool, você está fazendo a cruzada contra o álcool, eu falo, de jeito nenhum. As pessoas têm que ter liberdade de fazer escolhas, mas elas precisam estar cientes dos impactos do uso abusivo do álcool. Então, não é um tema simples, é um tema complexo. A gente vê aqui que nós temos especialistas, médicos, procuradores, representantes da sociedade civil, e essa será a primeira de algumas audiências, porque eu tenho intenção, nas próximas audiências, de trazer a indústria do álcool, de trazer vítimas, de trazer pessoas que falem a favor do álcool, porque eu acho que é só com esse todo que a gente realmente podemos tomar caminhos e ver qual que é o melhor caminho para a sociedade brasileira. Então, esse é o objetivo que eu gosto de deixar bem claro. E podemos começar na nossa audiência. Eu quero agradecer muito a presença dos palestrantes hoje, que se deslocaram, muitos vieram de longe, inclusive, pela generosidade de estarem aqui, partilhando conhecimento e estudo. E depois abriremos para perguntas. Então, vamos continuar. E com os senhores membros desta comissão, o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis, a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteados. Quero anunciar aqui a presença do deputado Jorge Sola, antes que ele saia. Muito obrigada pela sua presença, deputado. Os deputados inscritos poderão interpelar os convidados estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Dando início aos trabalhos, passo a palavra, por 15 minutos, ao senhor Guilherme Messas, psiquiatra especializado em álcool e presidente do Comitê de Regulação do Álcool. Um momentinho só. Tem sem fio aí, gente? Vamos colocar isso. Vocês podem ficar à vontade, se vocês forem usar a apresentação, acho que seria interessante ficar em pé ali no canto fazendo para que as pessoas na filmagem fiquem melhor. Aqui, o senhor passa pela direita. Caso o senhor se sinta mais confortável, o senhor pode ficar aqui para ver diretamente. Eu vou tentar sentado. Muito bem. Só. Entrou? Vamos lá. Muito bem. Tá sim. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Adriana Ventura. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e saudar, deputada Adriana, a sua iniciativa. Iniciativa que se coloca de uma maneira bastante inteligente, num momento em que as discussões no Brasil relativas ao uso de alguma substância psicoativa, ou seja, lícitas ou ilícitas, que mudam o estado de consciência, eu vou chegar onde pega mais fogo, tem se limitado a uma grande divisão entre aqueles que defendem que novas drogas, leia-se aqui THC, leia-se aqui maconha, possa ter um novo regime jurídico, descriminalização, legalização, liberação, ou que se deva manter o regime
atual, que é de criminalização. Essa discussão é uma discussão candente, uma discussão que evoca grandes paixões na sociedade brasileira, mas, do ponto de vista de saúde pública, é importante que se diga, essa não é a principal discussão a ser feita no Brasil. Se a gente mantiver a razão de quem observa a sociedade com os dados, a gente conclui que o principal impacto sobre a sociedade brasileira de alguma substância é dada pela substância psicoativa álcool, que é, e deve continuar a ser, uma substância legalizada, que faz parte da cultura brasileira, que faz parte dos hábitos brasileiros. Nada contra isso. A grande questão, e é por isso, mais uma vez, que eu insisto em congratular a sua coragem, é trazer para a discussão aquilo que, do ponto de vista da necessidade da população, é o que mais importa. E que, curiosamente, os historiadores talvez possam dizer isso no futuro, porque, curiosamente, é um dos assuntos menos tratados no Brasil. Então, nessa Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, onde se representa a confluência dos interesses do país, eu acho fundamental em ver um parlamentar tomando a iniciativa de uma série de eventos que tragam a discussão do álcool para a face pública brasileira, que ela saia das discussões acadêmicas e venha a ser reconhecida como um assunto de interesse popular. Eu fico muito feliz em ver que esse assunto, que há muito tempo não passa por aqui, volta na figura de alguém jovem, na figura de alguém despojada, e que corajosamente traz esse assunto, que é mexer em algo que depende de muita razão, que é como organizar alguma coisa que é da cultura, que há muito tempo pertence à cultura e que, todos aqui da mesa devem concordar, deve continuar fazendo parte da cultura. É mais difícil se discutir alguma coisa quando a decisão a ser tomada não é uma decisão radical, quando a decisão a ser tomada não é uma decisão entre amigos e inimigos que se digladiam em clãs opostos, mas sim uma discussão racional entre pares, entre concidadãos que procuram achar um termo intermediário para isso. E qual é o termo intermediário? Qual é a palavra que se usa para se organizar o uso de álcool numa sociedade? Não é o banimento, não é a vedação, é sim a organização, a palavra é regulação. Quando a gente fala de regulação, que é o que eu quero defender aqui, é importante que se entenda essa palavra como uma organização de comportamentos visando ao bem comum. Não deixa de ser regulação, por exemplo, o que se faz no trânsito. A gente estabelece que nas estradas, em algumas estradas, o limite é de 80 km por hora. E se alguém anda a 100, é alguém que está colocando em risco terceiros. Defender que exista uma regulação no trânsito não é ir contra a indústria de motores. Defender que se regule onde se buzina numa cidade, não pode ser na frente dos hospitais, não é ir contra a indústria de buzina. Tampouco pode ser um país aberto completamente à noção e os interesses legítimos da indústria de buzina e da indústria de motores. Aqui, os cidadãos devem discutir, como fazemos aqui, qual é o ponto em que, trazendo ordem, regulação para uma conduta, se possa atingir um bem comum. Saúde se faz organizando comportamentos. Organizar comportamentos se chama regulação. Não é uma discussão de dimensão de Estado, é uma discussão de saúde e de segurança pública. É uma discussão de cidadãos. E por que isso se faz necessário? Se faz necessário porque nós temos um problema. Isso que eu quero aprender a baixar. Nós temos este problema aqui, que chama a atenção à primeira vista. Há uma evidente relação entre mortalidade, ou seja, as pessoas morrem antes por causa de uso de álcool, e morbidade, ou seja, as pessoas adoecem e deixam de trabalhar, e deixam de gozar a vida, deixam de servir a seus destinos pessoais e suas vocações internas, porque elas têm lesões, têm doenças que fazem com que elas se incapacitem precocemente. O álcool se envolve
com doenças crônicas, mortalidade e incapacitação, com muita força, e, no Brasil, isso vem crescendo. A gente enxerga que a lista de doenças que se vinculam ao uso de álcool é bastante grande. Desde, por exemplo, alguma coisa que se fala pouco, a síndrome alcoólica fetal. Os fetos, os bebês que nascem já com dependência de álcool, porque as mães usaram álcool na gravidez e muitas vezes nem tinham a informação de que isso poderia ser lesivo. Outros dados que importam muito. Há uma forte associação entre suicídios, tanto tentativa quanto a execução do ato suicida, e utilização, principalmente abusiva, de álcool. Um tema muito necessário no Brasil, embora não seja caro ao Brasil, é necessário que se trate no Brasil: violência. A associação entre álcool e violência é importante no mundo todo, e numa sociedade iníqua e injusta como o Brasil, ele passa a ser mais relevante ainda, como a gente vai falar rapidamente. Acidentes de trânsito e evidências científicas mais novas, ainda pouco conhecidas, como câncer, por exemplo, pancreatite, tuberculose, uma série de doenças que, de fato, são associadas ao álcool e que custam aos cofres e às famílias brasileiras. Como se deve pensar o álcool para uma discussão serena e uma discussão que seja profícua? A gente pensa, em geral, em álcool como problema, a gente pensa em alcoolismo. O alcoolismo é síndrome de dependência de álcool. Esse não é o principal problema brasileiro. A gente não deve olhar exclusiva e primordialmente o alcoolismo para pensar em diminuir o impacto de álcool no país. O álcool é um problema para uma sociedade por 3 caminhos. Pelo uso crônico, que leva a uma série de doenças, AVC, derrame, infartos, câncer, gastrite, pancreatite, etc., como uso agudo. Alguém que bebe, fica bêbado, fica embriagado e faz uma série de comportamentos que coloca os outros e a si mesmo em riscos. E, em terceiro lugar, sim, as doenças diretamente ligadas ao álcool, como o alcoolismo. Então, é amplo o espectro de ações de impacto no álcool na sociedade. E uma parte muito importante do que a gente deve discutir hoje vem justamente desse uso agudo, desse uso que desinformadamente tem crescido muito no Brasil. Esse dado importa muito, que vocês veem aí. Esse é o pior dado brasileiro. O que é de pior e mais preocupante do ponto de vista de saúde e segurança pública em relação ao álcool atualmente? Essa elevação de beber pesado episódico. O que é beber pesado episódico? Vamos esquecer esse termo técnico. É encher a cara, ou como as pessoas falam, é dar PT, encher a lata, alterar rapidamente a consciência. Grande parte os principais dados do Brasil, onde o Brasil está muito mal e as pessoas estão bebendo errado. E acho, deputado, que as pessoas não são culpadas disso, num primeiro momento. Elas não têm instrumentos na sociedade para que elas possam, em primeiro lugar, se informar. E, em segundo lugar, em pactuação com seus iguais, fazer os mecanismos nas cidades, os mecanismos nas estradas para que elas possam, seguindo a própria liberdade de ação, fazer mecanismos para que elas não bebam desse jeito. Se eu, Guilherme, quiser perder peso, eu preciso, além da minha força de vontade, preciso mexer na minha casa, porque se tiver chocolate lá, eu não vou conseguir. Mudança de comportamento é decisão individual sobre pacto coletivo. Ela é partilhada. A gente é responsável pela liberdade que decide ter. Se a gente sabe que beber e dirigir mata o outro, na verdade, a sociedade entende isso como um agravante, porque não é liberdade pessoal me colocar em risco e colocar terceiros em risco. Portanto, discutir a questão de álcool é discutir que se bebe mal no Brasil, discutir o que se pode fazer para que a gente, após esclarecimentos, decidamos em coletivo, que regras precisam ser transformadas e seguidas. Eu quero dar destaque aqui para uma das dimensões dos riscos do álcool, uma dimensão fundamental e ainda pouco tratada na sociedade brasileira, que é exatamente a questão de danos a terceiros. Violência contra a mulher. Consumo de bebida é o fator mais fortemente associado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo isso aqui tem dados que eu posso passar para vocês, os estudos que chegaram a essas conclusões. São coisas
modernas, ainda pouco estudadas no Brasil, infelizmente, mas que mostram como danos a terceiros é um elemento fundamental. Vou mostrar um dado para vocês, que está na próxima, que é exatamente essa. Um estudo ainda não publicado, que mostra que 64% dos brasileiros, tanto faz homens ou mulheres, relataram algum dano sofrido pelo uso de álcool de outros. Ou seja, a vasta maioria da população tem um relato de que foram incomodados por pessoas que estavam embriagadas. Esses riscos vão de dirigir com alguém embriagado do lado, que coloca a vida da pessoa, quem caminha pela rua, colegas de trabalho que faltam ou deixam de executar tarefas, e que sobra para aquele que está bebendo, aquele que não está bebendo. E o que é muito importante na agenda de temas sobre mulher, que danos a terceiros, nas mulheres principalmente, são relatados como assédio, agressão verbal, ameaça e um sentimento subjetivo de insegurança em transporte público. Mais uma vez, 64% da população. 64% da população é muita gente que se coloca em situação de risco. Muito bem, eu vou andar um pouco mais aqui. Alguns dos motivos disso. É importante saber os motivos, rapidamente, para que a gente consiga pensar o que precisa ser conversado, como a gente está fazendo aqui, para que se mude esse panorama. Há algumas crenças na sociedade que precisam ser repensadas e que jogam gasolina nesse fogo continuado que faz com que tenha uma associação entre riscos a terceiros e álcool. Crenças individuais, por exemplo, as pessoas acreditam que o álcool deixa mais violento e, por isso, usam álcool, até como uma justificativa e uma gasolina para aumentar o comportamento violento. As pessoas que nasceram ou vivem em situações, dentro do lar, digo, em que haja abusos por parte de quem tem comportamento desregulado de álcool, também aumenta o risco de ter que precisar usar álcool para conseguir resistir a essas dores próprias da vida. Por várias maneiras, a cultura brasileira é uma cultura que tem uma invisibilidade da visão dos riscos do álcool na sociedade como um todo. E, mais uma vez, não se trata, em termos de saúde pública, de se fazer uma cruzada contra nada. Não se trata de banir algum comportamento, mas se trata, sim, é urgente que se enfrente com soluções esses dados que, muito rapidamente, eu apresentei para vocês aqui. Quais seriam as possíveis soluções? A boa notícia é que elas existem. A boa notícia é que vários países do mundo, países, em geral, com tradição fortemente democrática, com tradição liberal, são os que mais regulam o comportamento de álcool. Estou pensando nos Estados Unidos, estou pensando no Canadá, estou pensando na Escócia, estou pensando na Rússia também, que não gosta da Rússia, não é muito democrático, mas a gente pode ir para a Escócia, a gente pode ir para os Estados Unidos, a gente pode ir para o Canadá. Todos passaram no parlamento, todos pactuaram certas mudanças, todos mostram que soluções são possíveis e que têm mostrado a possibilidade de que isso seja feito. A lista é grande. Eu quero aqui apenas apresentar para vocês que, com essa finalidade, nós, sociedade civil, primeiramente em São Paulo, constituímos um comitê de cidadãos de várias partes e papéis na sociedade civil, dos quais fazem parte colegas que estão aqui na mesa e também na plateia, justamente para discutir e oferecer soluções para mitigar, para diminuir esse impacto nocivo, difuso do álcool no país. A gente tem uma publicação que eu posso passar a quem se interessar, que detalha todas as possibilidades disso, publicada, saiu agora em 2019. Eu não vou falar sobre isso tudo aqui, mas quero mostrar alguns tópicos quentes, alguns tópicos que são os mais urgentes. O que é mais urgente no Brasil? O que diz respeito a várias dimensões da vida civil brasileira. A ideia, que está colocada na Lei 9294 de 1996, de que
para fins de publicidade, cerveja não seja álcool. Essa é uma pirueta sobre a realidade. Vigora, desde 1996, o entendimento, chancelado por essa casa, de que álcool tem que ter 13 ou mais graus para que, para propagandas, seja entendido como álcool e, portanto, seja proibido em uma série de situações sociais. O Brasil entende que cerveja e vinho, para fins de publicidade, não são álcool. Então, o Brasil permite que nossas crianças fiquem expostas à publicidade em dias importantes, como dias de jogos de futebol, por exemplo, fiquem expostas à publicidade, e está demonstrado cientificamente, a doutora Zila deve mostrar isso, que publicidade forma a opinião de crianças sobre álcool. O Brasil entende que o direito que está dado no Estatuto da Criança e Adolescente, de que crianças não podem beber álcool, não é que não pode ser oferecido, não podem beber álcool, nem comprar, nem nada, mas podem ver propagandas que estimulem a venda de álcool. Por quê? Porque nós entendemos que cerveja não é álcool. Então, é urgente que se reencaminhe essa questão, que interprete álcool como qualquer bebida acima de meio grau. Assim, qualquer coisa que tenha álcool acima de meio grau, que é bastante pouco, ser bebida alcoólica em termos de veiculação, de publicidade. Outras políticas de regulação que já existem no Brasil, lá e cá, podem ser discutidas, a gente pode discutir aqui, mas vamos lá. Situações em que só haja o estímulo ao beber de risco, que são os chamados open bars, onde há uma publicidade não para o uso da bebida, mas sim para o uso abusivo. É algo que, do ponto de vista de saúde pública, é como fazer um evento no qual ninguém vai usar cinto de segurança e vai andar a 300 por hora. É a mesma lógica de incitar a um comportamento que é dado como risco. Não tem nada de liberdade individual nessa incitação, por um lado, sendo que não existe um elemento que proteja a saúde pública do outro lado. Que não pode sequer se dizer que haja uma livre decisão de tomar parte de alguns eventos, já que você não pode, como cidadão livre, ponderar quais são os riscos contidos em tais eventos. E aí, a aplicação de lei que já existe para que os menores não possam ter acesso à bebida alcoólica. Essa lei já existe, então não cabe tanto falar disso aqui no Legislativo. Mas outras experiências que já existem em níveis municipais no Brasil, que vale mencionar, e que existem nos Estados Unidos, não se compra a partir de certa hora, nos países nórdicos, nos Estados Unidos, bebida em supermercado, por exemplo. Você ordena onde se pode comprar. A pessoa pode beber quanto ela quiser, mas ela tem hora e lugar para que ela possa comprar, para que se organize a sociedade como um todo, e não se assujeite aos riscos que eu acabei de apresentar agora há pouco. E até em Diadema, isso vai ser apresentado com mais detalhe, conseguiu, com um mecanismo legislativo municipal de fechamento de bares no começo da madrugada, até mais cedo, no fim da noite, reduzir os homicídios. É uma redução substancial desse tema tão importante no Brasil, que é a violência interpessoal, os homicídios. Eu concluo apresentando para vocês, convidando-os para visitar o nosso site do Comitê para a Regulação do Álcool. Fica nesse endereço. Ele tem o apoio institucional da minha faculdade, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Fico à disposição de todos também para e-mails e para que a gente possa discutir mais vezes esse assunto. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Guilherme Messas por sua exposição e passo a palavra por 15 minutos à senhora Zila Sanches, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva Unifesp. Eu vou ficar de pé porque eu sou um pouco agitada, então aqui fica mais fácil. Você pode colocar para mim? Ah, tá. Eu vou, então, antes agradecer o convite à deputada Adriana. É uma honra estar aqui, eu acompanho vocês à distância pelo YouTube, mas estar aqui realmente na Casa do Povo e falar de um assunto com que eu trabalho diariamente, para mim é uma grande honra. Obrigada.
Bom, eu vou falar basicamente de políticas públicas e álcool, o que realmente a Organização Mundial da Saúde tem defendido e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa situação. Então, a minha palestra, a minha fala tem 6 momentos. Então, o custo social do álcool, as estratégias da OMS para a intervenção, o mercado brasileiro, o que temos, o que falta e o que está atrapalhando. Tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje a discussão em relação ao consumo de álcool, ela já está saindo daquela discussão só da saúde e já está atingindo a questão econômica. Tá? Então, os Estados Unidos e o Reino Unido, enfim, os países que compõem o Reino Unido, eles já fizeram os cálculos de quanto que o abuso de álcool custa para o país anualmente. Nos Estados Unidos, esse custo é de 249 bilhões de dólares ao ano. Isso é o custo. Tá? E, basicamente, a maior parte desse custo não vem do sistema de saúde, como a gente costuma achar. Tá? Ele vem, basicamente, da questão de produtividade, as faltas no trabalho e tudo aquilo que o Guilherme já colocou, mas tem a ver com produtividade, tem a ver com empresa, com indústria. Tá? Então, a gente tem que falar disso e tem que começar a olhar por esse lado econômico também. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente está falando de uma substância psicoativa, psicotrópica, no caso, que chega a comprometer cerca de 5% do PIB de alguns países, como o da Nova Zelândia. A gente não tem esse cálculo para o Brasil. Eu vou deixar todos os artigos também, eu deixo o PDF para vocês. Ele, na verdade, custa mais do PIB do que ele realmente produz, tá? Do que ele movimenta. No Brasil, a gente não tem este dado, infelizmente. Quem sabe a gente faz uma parceria com alguém da área de economia para chegar a esse dado, que a gente tenha uma estimativa de quanto que ele custa em internação no SUS. Só isso, que é um custo cerca de 4% do total do custo do álcool. Então, se a gente fosse utilizar a extrapolação de quanto que ele custa de internação só o item internação para causas diretamente associadas ao álcool, seria de 105 milhões de reais ao ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Se a gente extrapolasse isso, pegando mais ou menos a conta dos Estados Unidos, a gente estaria falando de 26 bilhões de reais de custo de álcool, do que o álcool custa para o Brasil. Tá? Então, a questão é a seguinte: a gente sabe que está fazendo um estrago, a gente sabe que é o principal fator de risco para a mortalidade precoce na faixa de 15 a 49 anos de idade, mas como que a gente enfrenta esse problema? Isso não é uma novidade para a Organização Mundial da Saúde, não é uma novidade para os países desenvolvidos, e para nós é. Tá? O Brasil é um país que é considerado um país de baixa regulação para o álcool, e isso tem causado diversos problemas, mas a OMS, em 2010, lançou a sua recomendação, a estratégia global para enfrentamento do uso nocivo do álcool. Estou falando realmente do uso nocivo. São 10 eixos, e o que é interessante é que desses 10 eixos a gente preenche pouquíssimos. Tá? Nós temos poucas ações, poucas políticas públicas. Eu já vou falar de algumas delas. Mas os 10 eixos eles passam desde conscientização, que é informação, por serviços de saúde, beber e dirigir, passa por disponibilidade do álcool, como já falou o Dr. Guilherme, marketing, política de preços e assim por diante. O que a ciência mostra hoje? Em 2019, a OMS, esse ano, né, a OMS lançou uma síntese científica do que funciona em políticas de álcool, o que foi testado em ensaios, né, e que mostrou que realmente reduz o dano social decorrente do uso abusivo de álcool. E deu pontuação de acordo com a evidência e quais eram realmente as medidas mais importantes. Basicamente, a medida que mais contribui para a redução do dano social é o controle da disponibilidade do álcool. Não é proibição, de maneira nenhuma, mas a gente regulamentar esse acesso. Enfim, já vou dar alguns exemplos. E, na sequência, a gente tem a questão de marketing, a gente tem a questão de beber e dirigir, e a questão, inclusive, de controle de preços, que eu entendo perfeitamente, já vou chegar nisso, que existe, sim, uma questão econômica que pode ser vista aí como um conflitante do ponto de vista da economia liberal. E aí a OMS fez o seguinte: ela criou um plano de ação a partir daqueles 10 eixos e propôs aos governos. O Brasil ainda não aderiu a esse plano de ação da OMS, que é chamado de SAFER.
são 5 eixos em que o governo deveria estar discutindo medidas para... Simplesmente a ideia é a seguinte, não vamos proibir o álcool, mas nós vamos tentar, através de algumas regulamentações, como acontece no trânsito, vamos tentar reduzir a mortalidade, o custo social, o custo no trabalho, o custo na saúde, enfim. Tá? Então, os 5 eixos são reduzir a disponibilidade do álcool, com alguns controles, ampliar a restrição ao beber e dirigir, restrições quanto à publicidade, patrocínio, promoções de bebidas alcoólicas, aumentar os preços e facilitar o acesso ao diagnóstico, intervenções e tratamento. Exemplos de medidas que funcionaram. Tá? Eu trouxe 3, eu podia passar aqui o dia inteiro falando de medidas que funcionaram. Na Alemanha, a restrição dos horários de venda de bebidas evitou 54 mil lesões em 1 ano. Tá? Em Diadema, no Brasil, o fechamento dos bares às 23 horas reduziu em 44% os homicídios na cidade. No Canadá, o aumento de 10% no preço do álcool está associado a uma redução de 32% nas mortes atribuídas ao álcool. E eu poderia passar aqui falando centenas de exemplos desse. E o mais recente é o da Escócia, que, inclusive, eles acabaram de lançar, eles estão num movimento, né, o Legislativo aprovou a medida de preço mínimo por dose, e isso já está mostrando resultado em mortalidade. E aqui a gente tem o caso da Rússia, concordo que realmente a gente fica até um pouco assim, justo a Rússia, mas olha que curioso, no momento em que ela é mais liberal, ela é mais restritiva para o álcool. Então, conforme ela foi avançando no liberalismo econômico, até difícil de falar isso em termos de Rússia, mas conforme ela avança aí, ela também avança no controle do álcool e o que é impressionante, a gente começa a ver que gradualmente ela vai aumentando a questão dos preços, ela vai restringindo a disponibilidade, proíbe venda num horário das 23 às 8, como diversos países, inclusive a Austrália, proíbe venda de cerveja, que seria os nossos jornaleiros, e assim foi indo, até, em 2013, reconhecer a cerveja como bebida alcoólica, que nós nem isso fizemos, e acreditem, nós tivemos uma queda de 40% da mortalidade na Rússia. Então, se a gente pega os dados de hoje, de 2018, e compara com os dados da década de 90, nós temos uma queda de 40% da mortalidade, e, basicamente, todas, até, se a gente for olhar as mortalidades, por exemplo, por intoxicação alcoólica, uma queda de 73%. Então, não dá para a gente fechar o olho para isso. São dados muito interessantes. Tá? E o Brasil? Bom, o Brasil, nós somos um mercado que eu diria para vocês que nós somos pouco regulados. Tá? Eu tenho até um pouco de aflição de dizer isso, porque, na verdade, a gente tem, sim, uma legislação, só que o que mais incomoda é que uma legislação que não tem sido cumprida. Isso aqui são fotos da internet, criança bebendo, e veja só, o que assusta é que isso é postado por adulto, que não se intimida por esse tipo... Isso aqui é crime, né? E a pessoa posta no... Calma, tem várias imagens chocantes. Esse aqui da semana de 15, uma festa que vai acontecer em 15 de novembro, Ressaca Enem. Veja bem, Ressaca Enem, terceirão. É uma festa de 3º ano de ensino médio. E é open bar. Então, assim, do que a gente está falando? Aqui a gente tem uma criança, um DJ, que ele vai se apresentar numa festa open bar, com catuaba, corote, jurupinga, etc. Tá? E é um menino, você imagina quem é o público, né? Numa festa open bar, que acontece, inclusive, à tarde. Né? Ela começa às 3 da tarde, no dia 3 aconteceu. Né? Então, isso aqui... e que interessante desse da ressaca do Enem, aqui é curioso que os preços são diferentes para mulheres e homens, e a gente também tem isso nos outros. Olha este aqui. Este também é do dia 15 de novembro, corote é liberado para mulheres. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, porque, do ponto de vista biológico, as mulheres estão muito mais suscetíveis ao efeito do álcool. Então, para uma mesma dose de álcool, uma mulher tem 30% mais concentração alcoólica no sangue do que o homem. E qual é a intenção de dar um corote de graça para uma mulher numa festa? Né? Essa é a minha questão. Segunda coisa. O corote, desculpa, gente. O corote é uma bebida... É isso aqui, sabe? É uma coisa um pouquinho esquisita. É uma bebida à base de vodka, tem de todos os sabores que vocês imaginarem. Parece um suco, ele vende como se fosse um refrigerante, tá? Num negócio de plástico.
e custa, eu já vou mostrar os preços para vocês se assustarem. E, na verdade, esse próprio corote, ele é patrocinador de festa open bar. Isso é uma outra coisa que a gente tem que falar. As festas são patrocinadas pelos próprios, pela própria indústria. Tá? E aqui, veja que interessante, as mulheres pagam 10 e podem tomar uma dose tripla de corote, os homens pagam 15 e tomam uma dose dupla. De novo, a mulher sendo, né, sujeita a isso. Olha que interessante. Esses aqui são os preços. Para a gente falar de preço no Brasil. Olha o nível do absurdo. Um corote custa R$1, tá? Se vocês forem olhar outros mercados, é claro que você vai ter um preço que varia de R$1 a R$4, meio litro. Tá? São preços irrisórios. E aí, notem a quantidade de bebidas coloridas que são destinadas ao paladar, entre aspas, de adolescentes. Porque isso aqui não é o tipo de bebida que é destinado a um adulto, enfim, é classicamente bebidas doces, de sabor, de blueberry, de etc. e tal, de cereja, e elas são vendidas assim, inclusive aquela vodka, que tá, né, as vodkas ice, de todos os sabores possíveis e imaginários. Tá? Quem está comprando isso? As crianças e os adolescentes. E basta conversar com eles. Vocês podem ir em qualquer escola e conversar com crianças de 12, 13 anos, que vocês vão se surpreender. Eu faço isso com bastante frequência e é impressionante a como eles têm acesso a tudo isso, e, enfim. É só para mostrar o quanto que as nossas promoções aqui não são controladas e são descabidas. A gente tem ônibus open bar, a gente tem as festas open bar por preços irrisórios. Então, você paga 10, 20 reais e bebe à vontade. Combos, cerveja R$1, enfim. É tudo feito para... Não existe nenhum controle de mercado. Hoje, a gente tem um outro problema, que é a venda online. Então, o adolescente tem comprado pelos aplicativos e recebe em casa, e tudo bem, e ninguém controla isso, e ninguém está discutindo essa questão do controle da venda online. E, mais do que isso, o adolescente tem acesso no seu Instagram, no seu Twitter e no seu tudo, né, no seu Facebook, ele tem acesso a esse tipo de propaganda da Johnnie Walker, por exemplo, colocando um ator, e aí vem embaixo assim, não compartilhe com menores de 18 anos. Enfim, não sei como é possível, como eles fazem isso, mas a gente vê, né, passa pelo Instagram e vê esse tipo de coisa. E nós respondemos às estratégias globais de enfrentamento ao álcool. Já vou dizer para vocês que, de uma maneira geral, a gente não tem respondido. Mas a gente tem alguma coisa assim. A gente tem uma política nacional multissetorial, uma política nacional de álcool multissetorial. A gente tem uma boa resposta do sistema de saúde. A gente tem restrições ao beber e dirigir, que a lei é excelente, a nossa lei de beber e dirigir, mas ela tem sido pouco aplicada por uma questão mesmo de muitas pessoas estão recusando fazer o bafômetro, né? Quando elas estão colocando em risco outras pessoas, na verdade. A idade mínima de 18 anos, a gente tem alguns eixos, a gente tem uma restrição parcial de propaganda, já vou chegar nisso, e uma restrição parcial de patrocínio. Isso aqui é tudo recomendação do OMS que nós mais ou menos cumprimos. E o que a gente não cumpre de maneira nenhuma? Primeiro, a gente não tem nenhuma definição universal do que é bebida alcoólica. A gente considera, né, como disse o Guilherme, eu já vou mostrar para vocês no próximo slide a polêmica, a gente não tem discutido que bebidas, o álcool ele começa em doses a partir de 0,1, na verdade, né? Mas, enfim, nós não temos nenhuma licença para venda, restrição de horário, nada disso. Então, o álcool ele é tratado no Brasil como um produto como outro qualquer, apesar de a gente saber que, na verdade, ele não é, porque ele é um produto que causa um impacto econômico tremendo. Tá? Além disso, nós não temos controle adequado de propaganda, de financiamento de eventos, nós não temos nenhum tipo de taxação, até tem, né? Mas não é uma taxação realmente adequada dentro dos critérios internacionais, que mostra resultado internacionalmente. Tem até posso mandar para vocês, mas tem um dossiê de como que você aumenta cada porcentagem de taxação que você aumenta, quanto você diminui de morte na população. Tá? E a gente, enfim, está com bastante dificuldade. Mas eu queria mostrar para vocês um paradoxo, assim, que estando numa casa de leis, eu não posso deixar de falar isso. A lei de 96, a de propaganda, ela mostra o teor alcoólico, diz que bebida é aquela que tem teor alcoólico de 13 graus. Um decreto de 2009, que regula o registro de bebidas, diz que bebidas alcoólicas variam de 0,5% a 54% em volume. Veja, se for 54,5%, já não é bebida alcoólica. E um decreto de 2007, que é a Política Nacional de Álcool, é a mais adequada.
ela diz que qualquer coisa acima de 0,5% é bebida alcoólica. Só que nós temos tudo isso em andamento, né? Assim, funcionando ali. Né? Mas esse controle de venda não é uma... Agora eu pergunto, já estou terminando. Esse controle de venda não é uma afronta à liberdade econômica, não é uma alta intervenção do Estado no direito individual? Essa é a pergunta que todo mundo se faz e eu me faço. E eu vou dizer para vocês que a gente tem que pensar um pouco diferente. Então, como já falava Mill para a gente, né, bastante tempo atrás, o indivíduo deve ser livre para direcionar a sua vida como preferir em tudo aquilo que não cause danos a terceiros. Nesse caso, a gente está falando de danos imediatos, seja o acidente de trânsito, e nós estamos falando de danos econômicos à nação, porque isso está custando a cada um de nós, ao pagador de imposto. Tá? Nos Estados Unidos, a estimativa do governo americano é que cada dose consumida de álcool custa ao pagador de imposto $2. Então, ele pode custar mais do que a própria dose de álcool. Tá? O álcool ele não é um produto como outro qualquer, e, por isto, ele não pode estar sujeito às mesmas regras do livre mercado. Então, a gente não consegue falar de livre mercado de uma substância que está causando danos ao erário, por exemplo. Tá? Mas o que tem atrapalhado a expansão das políticas públicas custo-eficazes? A gente já sabe quais são as políticas custo-eficazes. O que tem atrapalhado isso? Vou dizer para vocês uma coisa, o que mais tem atrapalhado, de acordo com os estudos internacionais, é o lobby da indústria do álcool. Então, saiu no The Economist, na semana passada, um artigo maravilhoso explicando por que a indústria do álcool, ela na verdade, tem que... ela luta contra o enfrentamento, né, do uso nocivo. Por quê? Porque os bebedores pesados de álcool contribuem com 78% do consumo de álcool. Então, na verdade, se eu diminuo o número de bebedores pesados, eu, na verdade, estou diminuindo o lucro. Né? E 68% do lucro da indústria de álcool vem dos bebedores pesados. Então, qual é o interesse de eu tornar as pessoas bebedores moderados? Né, dar mais segurança a elas. Do ponto de vista econômico da indústria, nenhum. Tá? E isso é importante porque a gente saiba que a indústria está cheia de programas de responsabilidade social que, de acordo com os próprios estudos, não tem efeito nenhum em saúde pública, nenhum. Eles são programas que, na verdade, fazem bem à indústria, porque faz marketing. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje um monopólio da indústria do álcool, então são pouquíssimas grandes indústrias, Heineken, Diageo e Ambev, etc., que dominam basicamente todas as pequenas indústrias locais. Então, no fundo, tudo está localizado em 10 grandes corporações internacionais. Tá? E o mais interessante, já estou terminando, é o seguinte, existem evidências hoje de que essas 10 grandes corporações, que são no micro, chegam ali nos municípios, elas são responsáveis por interferir em diversas políticas de álcool em diversos países. Por exemplo, na África, principalmente, elas estão por trás de todas as discussões legislativas, atrapalhando, por exemplo, todas as leis que visam tornar o uso mais seguro, o uso mais moderado. Tá? Inclusive, interferem em campanhas eleitorais, para vocês terem uma ideia. E elas têm obstruído muito as votações de maneira, em geral, muito escusa. E o que pode ser feito? Bom, para resumir, nós temos que conversar sobre fiscalização das leis que já existem, tá? Basicamente, porque a gente tem lei. Temos que discutir disponibilidade de álcool, preço e a questão, efetivamente, do marketing. De acordo com um dado da Fiocruz, deste ano, no relatório que foi publicado esse ano, a população brasileira é, sim, a favor da regulamentação das bebidas. Veja, eu tenho 65% da população afirmando, de uma amostra gigantesca, representando o Brasil inteiro, que são 16 mil pessoas, que aumentar o imposto para uso em saúde seria uma das medidas adequadas. Proibição de propaganda, tenho 65% da população apoiando a proibição total de propaganda de álcool, como acontece do tabaco. Né? Porque, na verdade, tudo que a gente tem discutido aqui, no caso do tabaco, já foi feito, controle de disponibilidade, controle de local para consumo. A gente só quer fazer o que foi feito para o tabaco e salvou milhões de vidas, nós queremos fazer com álcool baseado em evidência científica, o que funcionou fora daqui. Concluindo, a melhor forma de economizar recurso público e proteger a população dos danos do uso nocivo de álcool é através da regulação da venda e consumo da substância. E aí,
eu pergunto para vocês, mas será que o nosso país, será que o nosso legislativo está pronto para enfrentar essa batalha? Tá? Então, eu deixo aqui os meus contatos. No meu Facebook e Twitter, eu basicamente só falo de álcool. Então, vocês fiquem à vontade para me seguir. Agradeço a senhora Zila Sanches por sua exposição e passo a palavra, por 15 minutos, ao senhor Mário Sérgio Sobrinho, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Eu queria avisar aqui quem está presente que, assim, quem quiser participar e escrever perguntas para os palestrantes, dá para usar tanto pelo site da Câmara, vocês sabem, mas também a gente vai passar uns papeizinhos para vocês ficarem à vontade para perguntar, até porque tem pessoas que não têm essa visão, que discordam, ou pessoas que queiram fazer uma pergunta específica. Para quem chegou depois, essa é uma série de 3 audiências públicas que faremos, chamando todos os participantes da indústria do álcool. Inclusive, eu quero trazer a indústria do álcool, quero trazer outras entidades que trabalham com o tema para a gente ter essa visão ampla. Então, fiquem à vontade. Adriana, você pode cuidar disso, das perguntas, por favor, de eventuais participantes, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Adriana Ventura. Bom dia aos colegas da mesa. É um momento de felicidade estar aqui falando sobre um assunto que a gente trabalha com ele, né? A questão dos impactos que o álcool traz à sociedade no aspecto da justiça. Eu sou promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo há mais de 30 anos, atualmente procurador de justiça, e tenho, com essa minha atividade, percebido quanto de problemas que a questão do abuso do álcool gera às pessoas. Eu quero agradecer também ao deputado Antônio Brito, que fez o convite formal, ao seu Rubens, aqui da comissão, e ao doutor Guilherme Messas, pelo convite para estar aqui. Me pediram para falar um pouquinho assim, sobre o meu envolvimento com esse tema, né? Então, como promotor de justiça, eu trabalhei durante muitos anos numa promotoria de justiça de uma região da Zona Norte de São Paulo, chamado Santana, na qual nós trabalhávamos na área dos juizados especiais criminais. E nos juizados, deputada, a gente tem aquele impacto dos crimes de menor potencial ofensivo. Pessoas que, eventualmente, se envolvem em lesões, ameaças e até os crimes de embriaguez ao volante, que não são infração de menor potencial ofensivo, mas são infrações que chegam para muitos juízes brasileiros. E, com esse tipo de questão, os promotores começaram a perceber que não era simplesmente a aplicação da lei que era uma medida adequada. Nós tínhamos que avançar um pouquinho mais e buscávamos, então, apoio da saúde e de grupos de mútua ajuda. Os grupos de mútua ajuda estiveram sempre presentes conosco e foram grandes cooperadores para receber pessoas que tinham problemas com álcool e outras drogas. Então, em meados de 2002, eu e colegas promotores começamos a implantar uma ação chamada de justiça terapêutica. E é pela justiça terapêutica que eu comecei a realmente me aproximar da questão do problema que o álcool e também outras drogas geram para as pessoas e levam essas pessoas, algumas vezes, para o sistema de justiça. Eu tive a oportunidade de, em 2011 e 2012, estudar no programa Humphrey, ficar um período observando a questão da dependência a álcool e outras drogas nos Estados Unidos e também tive a chance de conhecer os tribunais de drogas americanos. Em 2013 e 2014, eu também tive a oportunidade de contribuir com a ação do governo em São Paulo, trabalhando na coordenação de políticas sobre drogas. E na coordenação de drogas, eu tinha um grande impacto a questão do álcool e das drogas para lidar. E o programa Recomeço foi a resposta que, naquela época, se instaurou no estado de São Paulo.
Eu tenho a oportunidade hoje de contribuir voluntariamente com Alcoólicos Anônimos e com uma fundação chamada Fundação Porta Aberta, que se preocupa com a reinserção social de pessoas que abusam de álcool. Então, a questão da justiça terapêutica, ou seja, do impacto das pessoas que abusam de álcool e, eventualmente, algumas outras drogas ilícitas geram no sistema de justiça, é que me traz a ter uma reflexão e um olhar para esse tipo de situação. E fico muito feliz de falar aqui depois do doutor Guilherme, do doutor Azila, e ouvindo deles todo esse relato referente à questão dos impactos que o álcool causa ao indivíduo e à sociedade. Eu trouxe aqui alguma coisinha rápida também sobre aquela pesquisa que é muito comum de ser citada e muito boa, que é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o LENAD, que fala para a gente que 50% das pessoas no Brasil são abstêmias, não usam álcool, e que 16% das pessoas bebem pesado. E é realmente na questão do beber pesado que geram-se os casos de violência, infelizmente, e esse beber pesado, episodicamente, leva a pessoa à justiça. E nós sabemos que a justiça, além de aplicar a lei, de fazer cumprir ali as medidas legais cabíveis, a justiça pode associar como medida a esse infrator algum tipo de intervenção que possa aproximá-lo do sistema de saúde ou, eventualmente, de uma atenção comunitária. E isso é que eu tenho trabalhado nos últimos tempos para colocar em prática. Aqui fala dos hábitos do alcoolismo, do álcool, desculpe, mas eu quero falar mais para vocês aqui sobre uma referência que a Organização Pan-Americana de Saúde fala sobre a questão do álcool, que o álcool, o consumo do álcool é um fator causal de mais de 200 doenças e lesões. E a OPAS também fala sobre as questões de gerar lesões, violência e acidentes de trânsito. Podem ser lesões intencionais, não intencionais, violência e suicídios, como foi mencionado pelo Dr. Guilherme. Então, é importantíssimo que nós pensemos como sociedade em medidas de prevenção ambiental para o álcool. Redução da oferta, redução da demanda. Devemos, como a doutora Azila mencionou, espelharmos-nos na experiência do tabaco. O tabaco foi, no Brasil, lidado, debatido, discutido, e temos aí uma legislação e temos uma consistência de ações muito importantes. Então, eu penso que, no aspecto de referência nacional, nós temos para fazer uma boa e ampla discussão e regulação do álcool. Eu também trouxe um dado aqui que eu acho que é interessante a gente pensar, quanto é importante o parlamentar, na sua base, lá no Estado, nos municípios especialmente, ter profissionais e pessoas que estão envolvidas com a questão do álcool e das drogas, junto dele. Os conselhos municipais de álcool e drogas, eles são, ainda no Brasil, pouco difundidos. O Estado de São Paulo conta com menos de 21% dos municípios declarando a uma pesquisa feita pelo Ministério Público em 2014 como existindo ali conselhos municipais de álcool e drogas. Então, precisamos pensar que essa questão das drogas, especialmente do álcool, ela precisa ser discutida dentro dos municípios, pela comunidade, e os conselhos municipais são pontos bastante importantes para que isso ocorra. Eu trouxe mais um dado aqui, que é mais uma referência reforçadora, indicativa, que tanto autores de agressões e ações violentas, como lesões e homicídios, quanto vítimas dessas mesmas ações, estão, por pesquisas, envolvidas num percentual bastante elevado com o abuso do álcool, o uso abusivo do álcool. E destaco também a questão dos suicídios, dos afogamentos, que uma pesquisa feita em São Paulo apontou para isso. Bom, vamos falar um pouquinho, exatamente como que o promotor de justiça, como que o juiz, como que o advogado, como é que eles percebem a questão do abuso do álcool
no seu dia a dia? Falei para vocês da chamada intervenção ou da proposta da justiça terapêutica, que ela pode ocorrer nos juizados criminais. Nos juizados, isso é muito frequente, depararmos-nos com pessoas que praticaram determinados delitos, que têm ligação com direção embriagada ou com violência, que estiveram sob efeito do álcool quando assim o fizeram. Na vara da infância e juventude isso também ocorre, e também nós temos hoje, com o mecanismo das chamadas audiências de custódia, deputada, uma proximidade bastante grande entre o fato e a presença do infrator perante o juiz. Isso leva a que promotores, juízes e advogados recebam ali informações e referências muito significativas de uso de álcool muito recente. Pessoas que praticamente ainda sob efeitos da substância, quase que intoxicadas, num período curto, podem ser apresentadas para a justiça. Isso gera a percepção maior do promotor, do juiz, do advogado, a respeito do problema que o álcool gera à sociedade. E temos um outro dado, uma referência melhor, dos problemas que os promotores, que os advogados, que os juízes enfrentam nas situações em que pais e mães, abusadores de álcool, são desafiados ali para a questão de perda do poder familiar. Isso é muito triste, termos crianças cuja presença com os pais se torna um risco em razão de serem pais abusadores, dependentes do álcool e geradores de grandes embates na justiça, que o Ministério Público acaba intervindo como fiscal da lei e vê aquele drama social que acontece. O Ministério Público em São Paulo pensa nessa questão, né? Na próxima terça-feira, dia 12, está programado um evento em Taubaté que vai falar sobre a atuação da justiça nos crimes decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. E a escola do MP Paulista mantém um curso de prevenção às drogas, um curso de justiça terapêutica e um curso de serviços na área da dependência química. Ou seja, esses cursos à distância dão uma base para que promotores, funcionários e todos os interessados possam estar discutindo a questão do álcool e das outras drogas também, no aspecto da prevenção, da justiça terapêutica e da formação da rede. É essencial que nós tenhamos uma rede de saúde disponível, atuante, juntamente com todo o aparato social para podermos enfrentar a questão do álcool. Eu quero fazer uma referência também a essa publicação, Álcool, Saúde Pública e Responsabilidade Social na América Latina, que é uma publicação que está disponível gratuitamente na internet. Esse livro não é vendido. Esse livro é uma publicação feita para que as pessoas conheçam melhor a questão do impacto do álcool na América Latina, e ele pode ser por todos aí pela internet baixado para conhecer, né, tudo isso que o Dr. Guilherme está falando, que a Zila falou e que eu estou mencionando para vocês. Eu quero pontuar que hoje nós temos no Brasil realmente, né, o decreto que aprova a política de álcool. E lá nesse decreto de 2007, ele já fala que o uso indevido de álcool tem associação com a violência e a criminalidade. E ele busca mais nesse decreto tratar da questão do beber e dirigir. E como que a legislação, como o Código Penal, que é a área que eu mais tenho atuação no Ministério Público, entende a questão do álcool? Nós temos no Código Penal, vou passar aqui o próximo, nós temos que a questão da embriaguez voluntária ou culposa, ou seja, a pessoa que quer se embriagar ou que bebe porque passou da conta realmente, ela responde pelos seus atos. Ela só não responderá se for uma embriaguez acidental, que é raríssimo de acontecer. Quando a pessoa bebe para praticar um crime, que foi até comentado aqui pelo Dr. Guilherme, essa embriaguez pré-ordenada para a prática de um crime, ela constitui numa circunstância agravante que vai aumentar um pouco a pena que essa pessoa pode sofrer se ela for condenada. E se a embriaguez for patológica, for doentia, né, ligada àquele alcoolismo realmente, essa pessoa vai ser submetida a um exame e não vai ser imposta a ela uma pena, eventualmente ela pode ter uma pena diminuída.
nós temos a legislação de trânsito, que no Brasil é um marco importante para colocar ali um ponto definitivamente claro que a pessoa que está na direção de um carro, está dirigindo, ela não deve beber. E essas penas são criminais, né? E também tem sanções administrativas para aplicar-se. Então, essa legislação está de acordo com o decreto que trata da política do álcool. Nós temos mais também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune com pena de prisão de 2 a 4 anos as pessoas que fornecem, vendem ou entregam bebida alcoólica a menores de 18 anos. O ECA também tem um sistema de proteção interessante de ser visto, porque pelo ECA, adolescentes e crianças que abusam de substâncias como álcool podem ser submetidas, podem ser encaminhadas para acolhimento e para tratamento. O mesmo pode se impor aos pais e responsáveis que eventualmente estejam abusando do álcool. Então, são medidas que a Justiça já pensou à época da edição do ECA, há mais de 20 anos, permitindo que houvesse uma intervenção da Justiça para reequilibrar a situação daquele indivíduo ou daquela família. Outro dado que eu também quero mencionar é a questão do Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor é uma lei de 2010 que fala que para estar no recinto esportivo, a pessoa não deve portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas. Ou seja, né, é importante, deputada, que nós, como nação, tenhamos mantido esse dispositivo e que os estados acompanhem essa legislação, porque isso garante a tranquilidade daqueles que frequentam os ambientes públicos lá na área esportiva, especialmente o Brasil, que é um país onde há jogos de futebol e grandes aglomerações públicas nesses eventos. Nós temos também a Lei de Contravenções Penais, que trata desse tema. Por exemplo, servir bebida alcoólica a quem está em estado de embriaguez, por essa lei, que é uma lei antiga, é considerada uma contravenção sujeita a uma sanção. Aí, eu penso com vocês, né, e colocaria essa minha proposta em debate aqui, especialmente para a deputada Adriana, para todos os parlamentares, para os nossos companheiros de mesa, da questão da necessidade de nós mudarmos algumas coisas. Eu andei olhando a Constituição Federal Brasileira, nenhum ponto da Constituição trata do álcool bebida. Ele trata do álcool combustível, álcool comburente, e nós temos no artigo 226 e 227 da Constituição Federal, o 226 fala que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E lá, no parágrafo 3º, no inciso 7, permite que haja projetos de prevenção, programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente e ao jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. Eu penso que a palavrinha álcool precisa estar também no nosso texto constitucional, porque colocado aqui, daria muito mais força para que houvesse essa necessária regulação do álcool na sociedade, para que não houvesse tanto interpretação desfavorável quanto no ponto da necessidade dessa regulação ser exercitada. Eu também quero destacar, na mesma linha dos anteriores palestrantes, que nós temos aqui uma campanha lançada no Ministério Público do Estado de São Paulo em 2002 e que está percorrendo o Brasil, que é a chamada campanha da cerveja também é álcool, que visa permitir que o texto dessa lei da publicidade do álcool e do tabaco, ela tenha exatamente a mesma descrição e redação do decreto da política do álcool, ou seja, que o álcool seja qualquer substância que tenha mais de 0,5 grau Gay-Lussac. Isso é uma referência que nós precisamos pensar e discutir bastante. Eu sei que a deputada Adriana também tem bastante interesse nessa questão. Eu penso ainda que, na parte das leis penais, nós podemos ter um avanço de colocar em algumas penas que não são privativas de liberdade, quando for evidenciado que o infrator é pessoa que tem essa situação de uso abusivo de álcool e que esse uso abusivo foi uma somatória que levou essa pessoa a praticar um delito,
nós podemos colocar ali alguma condição judicial para essa pessoa buscar um acolhimento de saúde e tratar da questão específica do álcool. Ela vai responder à justiça, ela vai tratar da questão judicial, mas vai ter, por uma interpretação judicial, especialmente, eu penso, voluntariamente, ela ser conversado com ela a respeito dessa possibilidade, e ela vai ter uma condição de buscar um tratamento, um cuidado, uma ajuda. O Instituto de Drogas americano, chamado NIDA, quando ele fala dos princípios para o tratamento eficaz, ele fala que a família, o empregador e a justiça são grandes parceiros para encaminhar pessoas para cuidados, tratamento, e para que a pessoa se mantenha em tratamento. Então, eu estou aqui fazendo algumas propostas, deputada, que podem, eventualmente, com uma mudança de legislação, permitir que essas pessoas que passam pelo sistema de justiça também recebam algum cuidado. Eu vou adiantar aqui, falando para vocês que também na área da execução da pena, nós temos pessoas que estão presas e são usuários abusivos de álcool. E essas pessoas não vão ficar presas a vida toda. Logicamente que a pena tem uma duração, um limite, e tem um sistema progressivo. Nós podemos pensar que essas pessoas, num sistema progressivo de cumprimento de pena, quando ela tiver problema com o álcool, ela possa receber uma atenção para que ela receba, que ela tenha ali um cuidado de saúde. E se ela for a uma clínica, ela for buscar uma ajuda de um terapeuta, de um cuidador, ela vai ter um abatimento, um desconto, chamado remissão da pena. Então, eu estou colocando essas situações aqui para vocês, para nós pensarmos, falar que nós não devemos mudar o estatuto do torcedor, que ele deve permanecer como está, e que os estados, a gente imagina, como fez o estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, não permitam mudanças dessa natureza. E eu quero, fechando o tempo, agradecer à deputada Adriana Ventura, aos membros aqui da mesa e às pessoas que estão presentes, para que nós possamos, trabalhando juntos, justiça, sociedade, comunidade, mútua ajuda, todos nós possamos pensar nas pessoas que chegam ao sistema de justiça e que têm problemas sérios com o abuso do álcool. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço ao senhor Mário Sérgio Sobrinho por sua exposição e passo a palavra por 15 minutos ao senhor Roberto Cavalcante, representante da Federação Amor Exigente. Alô, obrigado. Eu vou falar de pé. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Adriana. E muitíssimo obrigado pelo convite que foi formulado à Federação de Amor Exigente. Bom dia a todos os membros da mesa. E para nós é um prazer estarmos aqui. E eu vou falar na condição de estar lá na ponta, dentro do problema. Mas, em primeiro lugar, vamos para uma apresentação sobre a Federação de Amor Exigente. Aqui está a minha apresentação, coordenador regional da Federação de Amor Exigente de Brasília, Distrito Federal, há 21 anos. Eu tenho um pouquinho de conhecimento como conselheiro em Independência Química, através da Uniad, bacharel em Direito, graduando em Psicologia, e vamos falar sobre a Federação de Amor Exigente. Quem somos? Que a maioria da população brasileira não sabe o que é a Federação de Amor Exigente. Nós somos uma organização sem fins lucrativo e existimos no Brasil há 35 anos e estamos presentes praticamente em todas as capitais, em todos os estados e nas grandes cidades do Brasil. E o nosso trabalho consiste de atendimento a familiares de dependentes químicos. Nós atendemos semanalmente uma média de 100 mil famílias, somos mais de 10 mil voluntários. O nosso trabalho é voluntário e gratuito e chegamos ao amor exigente através do sofrimento, que foi o meu caso, com um filho envolvido com a questão da dependência química. Nós nos tornamos voluntários no amor exigente através do sofrimento. Todos que nos procuram, as famílias desesperadas, que nos procuram semanalmente nos nossos grupos de mútua ajuda, chega justamente com um filho ou com um parente com problema de dependência química. E nós trabalhamos com princípios comportamentais, princípios éticos,
e espiritualidade do ponto de vista pluralista. Não falei sobre religião ou religiosidade, mas sim sobre espiritualidade do ponto de vista pluralista, respeitando todas as crenças e todas as religiões. Como eu falei para vocês, nós estamos lá na ponta, dentro do problema. Nós estamos com as famílias, nós estamos escutando, nós estamos observando, nós estamos sentindo o desespero das famílias que nos procuram semanalmente, das milhares de famílias que nos procuram semanalmente. Então, nós estamos dentro do problema, né? Nossos grupos têm salas para os familiares e salas para os usuários de drogas, né? E o que nós percebemos no Brasil? Nós percebemos a desinformação. Uma desinformação elevadíssima por parte da sociedade com relação às drogas, né? E nós estamos numa cultura, somos de uma cultura altamente despertadora e estimuladora, né? Conivente, complacente, flexível, tolerante, facilitadora, reforçadora para o uso de drogas. Para isso, nós temos um bombardeio, né, durante 24 horas para usar a Desce Redondo, para usar a Verão, né? E nós somos, infelizmente, de uma cultura em que a maioria dos eventos, infelizmente, tem que ter a droga, né? Vamos começar por exemplo, o fato de que em milhares de famílias, quando o casal descobre que a esposa está grávida, então é motivo para se comemorar com droga, né? Vamos convidar a família, né, para comemorar e com a droga. Nasce o filho e tem que se comemorar com a droga. Para muitas famílias, não estou generalizando, e nessa área não cabe generalização. Mas é comum nós ouvirmos quando a criança nasce, por exemplo, eu estou aqui em Brasília há quase 50 anos, né, alguém falar, vamos tomar, entre aspas, o mijo da criança, né? E o mijo da criança significa droga, né? E aí, todo ano, nos aniversários da criança, tem que ter a droga. Vem um noivado, vem um casamento, nasce o neto, e se comemora em milhões de crianças com a droga. A droga que eu estou falando, todos vocês sabem, o álcool, que a maioria da população não tem o álcool como droga. A prova disto, nestes 21 anos de trabalho com o programa Amor Exigente, recebendo uma média de 8 famílias, né, por coincidência hoje, que é o dia de reunião do grupo de mútua ajuda, né, em que eu coordeno, e lá chegam as mães desesperadas, numa família desestruturada, principalmente pelo problema de um filho usando bebida alcoólica ou outras drogas, né? E a mãe costuma falar, seu Roberto, meu filho não usa drogas, ele só usa álcool, né? E aí vem o grande desconhecimento, né, das drogas depressoras, estimuladoras, né, perturbadoras, que é isso que falta na população, né? Enquanto não for feito nesse país, por exemplo, um trabalho permanente, durante 24 horas de prevenção, né, e conscientização sobre o uso de álcool e outras drogas, infelizmente, nós vamos ter sempre o problema agravando. Eu costumo falar que o que nós estamos vendo hoje aí, em quantidade de dependentes químicos, é pouco para o que virá. Principalmente com essa cultura a qual nós estamos submetidos. Uma cultura pobre, cada vez mais pobre, o que torna o homem mais frágil, imaturo, que esse é o retrato de um dependente químico, imaturo. As mães, quando costumam chegar lá, as famílias, eu costumo perguntar, mãe, quantos anos tem seu filho? Tem 28, seu Roberto. Seja sincera, franca, em termos de maturidade. Quantos anos tem seu filho? Ah, seu Roberto, é um adolescente, é uma criança. Eu só dou 14 anos para ele, eu só dou 16 anos para ele. Esse é o retrato do dependente químico. E isso vem, infelizmente, principalmente, né, origem na família. Família. Onde também, né, o Estado tem que fazer um grande investimento. E aí vem a questão da prevenção, né? Vem a questão da prevenção de levar para as famílias brasileiras, para a população brasileira, o verdadeiro conhecimento das consequências e sequelas provocadas, em primeiro lugar, pela droga álcool, legal, né? E depois as drogas ilegais. Então, eu fui praticamente, nós da Federação de Amor Exigente, com o que eu trouxe aqui em termos de estatística, de dados, né, nós já fomos contemplados pela fala do doutor Guilherme e da doutora Zila e do doutor
sumário, né? Nós fomos praticamente contemplados. Mas eu vou convidar vocês para uma leitura, né? Porque o tempo que nos concedem, principalmente nesta complexidade, né? nesta visão que deve ser sistêmica com relação à dependência química, o tempo que nos concede é pouquíssimo em vista da complexidade. O que nós, né, falamos aqui em 15 minutos, teria que ser falado em um dia, cada um. Teria que ser falado em um mês, cada um. E seria pouco, porque a população precisa saber, né, das consequências e das sequelas. Né, das consequências e sequelas. E isso tem que ser em prevenção. Então, eu convido vocês para nós, por exemplo, fazermos uma leitura sobre os transtornos, que o doutor Guilherme falou aqui, mas superficialmente. Né, superficialmente. Olha só a quantidade de problemas que o álcool pode causar na pessoa. Doenças hepáticas alcoólicas, fígado gorduroso, hepatite alcoólica, cirrose alcoólica, pancreatite aguda, gota, osteoporose, miopatia, transtornos endócrinos, câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, transtornos metabólicos, transtornos hematológicos, transtornos no sistema nervoso central e periférico, síndrome fetal alcoólica, doença de pele, supressão imunológica, alteração do funcionamento sexual, transtornos psiquiátricos decorrentes do uso de álcool. É muito? É pouco. Isso é só um pouquinho, né, do que o álcool pode causar. Agora, como o nosso trabalho com amor exigente é com foco na família do dependente químico, vamos ver, por exemplo, o impacto nos filhos, né, de uma família onde o pai ou os pais usam a bebida alcoólica. O consumo de álcool materno durante qualquer momento da gravidez pode provocar defeitos de nascimento ou déficits neurológicos relacionados ao álcool. Os filhos de alcoolistas, principalmente os expostos ao álcool durante o período de gestação, mostram déficit de crescimento, anormalidade morfológica, retardo mental e dificuldades comportamentais. Os efeitos secundários em adolescentes e adultos incluem problemas de saúde mental, má escolaridade, como, por exemplo, evasão escolar, ou suspensão ou expulsão, problemas com a lei, vida dependente com o adulto e problemas de trabalho. Isto está na teoria científica da dependência química. Mas é o que nós do amor exigente, né, constatamos, confirmamos na prática. Né, semanalmente recebendo as famílias, nos seus relatos, né, nos nossos grupos de apoio. Há mais de 20 anos, os pesquisadores notaram que os filhos de alcoolistas parecem ser afetados por uma variedade de problemas no transcorrer de suas vidas. Esses problemas englobam síndrome alcoólica fetal, que se manifesta durante a lactância, problemas emocionais e hiperatividade na infância, problemas emocionais e de conduta na adolescência e desenvolvimento de alcoolismo na vida adulta. Patterson descreveu os filhos de alcoolistas como vítima de um ambiente familiar alcoólico, caracterizado por ruptura, modelos de papel paterno desviante, cuidados paternos inadequados e relacionamento perturbado entre pai e filho, justamente do meio familiar, onde há o uso de bebida alcoólica. Quanto ao rendimento e acompanhamento escolar, estudos indicam que filhos de dependente de álcool apresentam um rendimento inferior em atividade de leitura e aritmética, além de terem um autoconceito mais negativo quando comparado com filhos de não dependentes. A tendência do alcoolismo é disseminar-se pelas famílias, em comparação com os filhos de não alcoolistas. Os filhos de pai alcoolista têm um risco aproximadamente 4 vezes maior de também se tornarem alcoolistas. E a fonte de tudo que eu estou lendo, ou que nós estamos lendo, está ali embaixo. Aconselhamento em Dependência Química, Neliana Buzzi, Figli, Selma Bordin, Ronaldo Laranjeira. Esse livro é excelente e os congressistas, antes de produzirem leis, deveriam buscar na raiz, na fonte, os conhecimentos científicos sobre o que vão discutir, projetar e produzir para a sociedade brasileira. Outra área de pesquisa refere-se à extensão em que os filhos de alcoolistas se encontram em risco maior de transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade são caracterizados por relacionamentos interpessoais perturbados que resultam em dificuldades como problema com a lei, conflito e discórdia familiares e deficiências nos funcionamentos sociais e ocupacionais. A categoria de personalidade que parece estar mais associada à condição de filho de alcoolista
é a impulsividade, emocionalidade, que abrange características com busca de sensação, agressividade e impulsividade. Os filhos de dependentes de álcool estão em maior risco de se tornarem alcoolistas, e este risco elevado parece ser uma função de fatores genéticos. De acordo com Kátia de Pinho Campos, coordenadora da Unidade Determinante da Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS e Organização Mundial de Saúde no Brasil, o consumo de álcool contribui para mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo, o equivalente a uma vida perdida a cada 10 segundos. Eu vou passando, porque praticamente o que está aqui em alguns slides, né, o doutor Guilherme e a doutora Zila já falaram. Né? Dados com relação ao suicídio, que o doutor Guilherme falou, isto aqui é interessante. O suicídio é um tema que, apesar de delicado, merece ser discutido, até porque em 90% dos casos ele pode ser prevenido. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade de São Paulo estudaram um fator bastante associado a esse problema, o consumo de álcool. E o que eles descobriram nessa pesquisa em que eles analisaram os exames toxicológicos de 1.700 pessoas que se mataram entre 2011 e 2015 na cidade de São Paulo. Os dados foram coletados no Instituto de Medicina Legal. Resultado, 30,2% das amostras acusavam algum grau de teor alcoólico no sangue. Entre homens, a porcentagem chegou a 34,7%. Quem tem histórico familiar de abuso de álcool apresenta o menor poder de decisão antes de consumir bebidas alcoólicas, principalmente com relação ao senso de limite, de responsabilidade, né, de regras, né, o que acontece muito com os adolescentes, com os jovens. Né? Isso aqui já fomos contemplados. Para reduzir o uso nocivo de álcool e suas consequências, como o poder público e o legislativo podem ajudar para melhorar a informação? A visão da Federação de Amor Exigente, né, a nossa proposta está justamente em primeiro lugar. Ao invés da lavagem cerebral, efetuada através de propagandas, estimulando, facilitando e reforçando o uso de álcool nos meios de comunicação, que haja uma transmissão permanente de conhecimento e de conscientização da população, através de políticas de prevenção e conscientização sobre o uso de álcool e outras drogas nos meios de comunicações, nos currículos de formação de professores e nos currículos escolares. E, em segundo lugar, nós nos sentimos contemplados justamente com o que a doutora Zila falou ainda há pouco aqui, que sejam adotadas 5 estratégias da Organização Mundial da Saúde, lançada mundialmente em 2018. Reforçar as restrições à disponibilidade de álcool, avançar e impor medidas para a direção sob efeito do álcool, facilitar o acesso à triagem, intervenções breves e tratamento, aplicar proibições ou restrições abrangentes à publicidade, patrocínio e promoção de bebidas alcoólicas, aumentar os preços do álcool por meio de impostos e políticas de preços. Esta é a nossa visão e a proposta que está de acordo com o que a Organização Mundial da Saúde prega mundialmente. Então, isto foi o que eu trouxe para vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e estaremos sempre à disposição, aonde nos convocarem para falar sobre esta complexidade. Muito obrigado e bom dia a todos. Agradeço ao senhor Mário Sérgio... Agradeço ao senhor Roberto Cavalcante por sua exposição. Eu gostaria de pedir licença por 30 segundos, porque eu tenho uma relatoria na CCJ e eu preciso colocar minha digital ali para que ela possa, para que eles possam dar encaminhamento. E eu volto em 1 minuto, porque nós temos várias perguntas pela internet, então eu agradeço os palestrantes. E daí eu vou dar 5 minutos para cada um para que faça as considerações finais. Tem perguntas também da plateia. Então, eu vou ler todas as perguntas da internet, da plateia, e daí vocês vão ter tempo para fazer as considerações. Então, eu vou me ausentar por 1 minuto. Eu corro, ponho a digital e volto. Tá bom, gente? Dá licença, tá bom?
Eu corro, é exercício. Oi, Rubens. Oi, Rubens. Vocês são amigos. Vai por si, nós somos amigos. Você é servidor aposentado da Câmara? Foram 30 anos aqui. Ai, que bacana. Me aposentei por aqui tem 7 anos. Ô, Rubens. Rubens. As perguntas estão aqui. Obrigada. Vamos lá. Tá... Então. Porque tem número de uma moça que não quer se identificar. Essa aqui, ó. Como assim? Não tem nome. Eu sei disso, amor. Já percebi. Pode deixar. Vamos lá. Obrigada. Peço desculpas pela rápida saída. Bom, vamos lá. Olha, então eu vou esperar o Dr. Mário Sérgio chegar. Né? Sumiu. Vou guardar um minutinho. Até porque tem pergunta para ele. É. Bom, né? Ah, você já chegou antes. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os palestrantes pelas informações. Já disse no começo pela generosidade, porque, né, vocês são especialistas. E eu acho que aqui tem que ser um espaço de diálogo para, né, para todos que participam desse processo, para toda a sociedade, para todas as entidades e tudo. Temos aqui algumas perguntas, e eu vou começar lendo pela Tiziana, que está aqui presente. Né? Ela é da Aliança de Controle do Tabagismo, ACT. E as perguntas são as seguintes. A exemplo das políticas de controle do tabaco, a rotulagem e as advertências frontais seriam efetivas para ajudar no controle do álcool? A segunda pergunta dela é como implementar políticas de controle do álcool via poder legislativo com todo o lobby da indústria nesta casa. São as duas perguntas dela. Agora eu vou para as perguntas da internet. A primeira pergunta: por que os critérios de níveis do álcool são diferentes para a propaganda, para a posição de selo de importação, para a embriaguez ao volante? Está perguntando as diferenças. A outra pergunta. Bom dia, doutora Zila. A senhora comentou o preço baixo do álcool no Brasil, mas a senhora não acha que simplesmente forçar o aumento do preço pode estimular o contrabando de bebidas falsificadas e piorar a saúde pública? A outra pergunta. A amnésia alcoólica existe? Por que ela acontece? Até que ponto os danos causados ao cérebro são reversíveis? Né? E agora a última pergunta da internet. Vou colocar o relato de uma pessoa. Né? Familiares de alcoólicos são afetados pela doença.
Enquanto a obsessão do alcoólico é a bebida, a obsessão da família é controlar esta bebida. Obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconderem a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Qual a opinião dos senhores a respeito? Então, essas são as perguntas, né, da plateia e da internet. E eu queria fazer também 2 perguntas para vocês. Eu vi que até teve um slide que contemplou, mas eu acho que assim seria muito interessante que vocês definissem, ou pelo menos um dos senhores definissem, o que está sendo considerado aqui o uso nocivo do álcool. Porque tem gente que fala, nossa, mas eu adoro beber, eu saio para beber com os meus amigos, gosto de caipirinha, gosto de cerveja, gosto de vinho, adoro tomar vinho com meu marido e tudo mais. O que é o uso nocivo de álcool? Porque, como eu disse, como isso não é uma cruzada contra o álcool, muito pelo contrário, eu venho de um partido liberal, eu queria saber o que vocês estão classificando de uma maneira objetiva como esse beber pesado. É tomar 20 cervejas? É beber 20 copos de uísque? Eu gostaria que vocês esclarecessem isso. A outra coisa que eu também gostaria de perguntar, também pelo fato de eu ser de um partido liberal, a gente acredita muito na autonomia e na liberdade dos indivíduos, né? De fazer escolhas, de ter autonomia. E quais são as iniciativas que vocês veem também em outros países da gente realmente trabalhar com essa responsabilização do indivíduo? Então, por exemplo, o indivíduo que bebe causa acidente, o que causa para ele? Porque se ele resolve beber, ele vai lá, ele vai comprar sua cerveja, seu uísque. Se ele quiser encher a cara e ir para a festa open bar, ele vai lá, ele vai beber. Então, como eu sou de um partido liberal e a gente trabalha com a liberdade do indivíduo e a autonomia dele escolher, como vocês têm trabalhado a questão de dar essa autonomia e essa responsabilização para o indivíduo e como isso é trabalhado nos outros países? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Tá bom? Até porque isso vai subsidiar as próximas audiências que serão feitas nesse tema. Como eu disse, eu vou trazer a indústria do álcool aqui também para falar como eles fazem. Quero trazer outros players dessa grande indústria. Tudo bem? Vou passar a palavra por 5 minutos. Eu gostaria que vocês respondessem as perguntas e já fizessem as considerações finais. Tudo bem? Obrigada. Olha, olhando ele aqui, eu já descobri que eu não dei presença no plenário, foi isso? Posso esperar, tá bom, obrigada. Por favor, vamos começar pelo Dr. Guilherme Messas. O microfone sem fio está mais confortável. Obrigada. Alô? Tá ligado? Bom, muito obrigado pelas perguntas, a Tiziana, aos cujo nome não me chegaram, não sei se anônimos ou não deu tempo de saber o nome, e as perguntas da Adriana. Vou tentar responder brevemente, talvez tentar dividir também as questões. Rotulagem, não sei onde está a Tassiana, rotulagem é direito de cidadão, é condição liminar para qualquer diálogo. É incrível que não haja rotulagem. É incrível que, se eu for comprar aspirina na farmácia, eu sei qual é a dose. Se eu for comprar uma cerveja, eu não sei qual é a dose, qual eu tenho direito, não sei qual é a dose de risco, não sei o que está implicado lá, salvo, como é escrito nos rótulos de cerveja, álcool no Brasil, um genérico beba com moderação, que, sinceramente, nos meus 52 anos de idade, deputada, eu não sei o que quer dizer beber com moderação. Para quem, quando, em que situação? Beber com moderação é um motivo muito bonito que serve para colocar em epitáfios, talvez. Aqui jaz, bebeu com moderação. Não sei o significado social de beber com moderação. Portanto, é direito de consumidor, é direito de cidadania, condição liminar para diálogo. Eficácia de rotulagem para melhorar, para impacto de álcool em sociedade é baixa. Quer dizer, ela não é uma política eficaz, mas ela é um direito liminar, um direito para se iniciar a conversa. Deixa eu fazer uma resposta médica aqui, já que eu estou aqui representando os médicos. Amnésia alcoólica existe.
não só existe, como tem muito a ver com a quantidade que se ingere em pouco tempo. E o que é muito interessante que se saiba, a amnésia alcoólica existe mais em mulheres e tem acontecido muito em mulheres jovens. A amnésia alcoólica é grave, ela se implica com uma série de comportamentos que são de risco, como violação sexual, por exemplo, já que, mais uma vez, o organismo feminino é mesmo menos preparado para a substância etanol, e, portanto, ele se embriaga com mais rapidez, ele faz mais amnésia. Tem, inclusive, quem cultive a busca da amnésia alcoólica, né, nas festas ou nas coisas assim. Bebe para, de fato, apagar e esquecer. Danos do álcool são irreversíveis. Danos do álcool, alguns são reversíveis, outros são irreversíveis. Quanto mais tempo crônico usa, danos arteriais, por exemplo, esses são irreversíveis. Os danos em jovens, eles são cerebralmente reversíveis. Como a própria lesão hepática, ela é, até certo ponto, reversível, antes de virar cirrose. O que é irreversível, e é muito importante que se saiba, é a vulnerabilidade à dependência química. Ou seja, se um dia na vida você foi dependente químico, você vai ficar irreversivelmente com risco de ficar dependente outra vez. Esse é um grande problema de uso abusivo. Por isso que é problemático o jovem beber, porque ele faz uma vulnerabilidade à dependência que ela fica irreversível. Você tem que passar o resto da vida cuidando para não cair outra vez no fosso da dependência. O que é uso nocivo? Muito importante essa pergunta, deputado, justamente porque, no exemplo das aspirinas de que falei agora há pouco, a população brasileira não sabe o que significa uso nocivo ou não. A população brasileira não sabe o quanto ele pode beber daquela substância que está nas prateleiras que seria tolerável para o organismo dele. Uso nocivo tem a ver com contexto, no sentido em que, onde tem um menor de idade, tudo é proibido. Onde você vai beber e dirigir, tudo é proibido. Se você é grávida, uma dose de cerveja é proibida e, portanto, pode ser interpretado assim, como nocivo. Em situações habituais, se define, isso é um pouco controverso, a Zília vai falar, como uso seguro, 2 doses de álcool 5 dias por semana. Ou seja, você beber uma latinha de cerveja ou 2, só 5 dias na semana. Para cima disso, seguramente é uso nocivo. Seguramente. É muito fácil beber no padrão de uso nocivo. É muito fácil chegar no uso nocivo. Por fim, uma questão de princípios, e como tal, é a questão mais abstrata e mais importante. O indivíduo livre é o objeto último de todo psiquiatra como eu. A finalidade da ação de um psiquiatra é tornar o indivíduo, a existência dele, livre, para que ele possa deliberar sobre si mesmo. A responsabilização é dada, portanto, entre indivíduos livres, nos pactos que indivíduos livres fazem entre si. Faz parte do pacto de liberdade você conhecer os princípios que são dados num processo para que você tenha liberdade de decidir. Se eu sei que ao beber eu posso matar alguém, eu sou mais responsável do que se ignorante fosse. Portanto, a responsabilidade está dada em toda a cadeia de causas e efeitos na sociedade. À medida que a gente sabe mais livre é aquele que é capaz de suspender um comportamento, e mais, se eu sei que o melhor jeito de eu não causar problema aos outros numa sociedade é não fazer certo comportamento, eu sou responsável por permitir que o outro regule meu comportamento. É o apogeu da liberdade, da qual nasceu a enorme responsabilidade do pensamento liberal clássico. Para não entrar muito nessa discussão aqui. Obrigado. Agradeço, doutor Guilherme Messas. Passo a palavra agora para a doutora Zila Sanches. Bom, eu
para as suas considerações finais por 5 minutos. Tá. Eu anotei aqui, são 6 temas, eu vou tentar resumir. Primeiro, eu agradeço, né? Eu acho que essa questão do álcool ilícito, a questão de a gente aumentar preço e aumentar o consumo de álcool, ou de álcool ilícito ou de tráfico, ele é o óbvio, né? É o tema que a gente sempre discute em termos de aumento de taxação. Só que o que a gente sabe? Existem diversos estudos econométricos que mostram um ponto ideal, né, de acordo com a economia de cada país, em que você consegue manter o custo-benefício, de você realmente aumentar a taxação. A questão aqui é a mesma que para drogas ilícitas, né? A gente tem que ter um controle maior, realmente, desse mercado de álcool ilícito. Basta a gente ver o que aconteceu com o tabaco. O fato de a gente ter aumentado demais o preço do tabaco, a taxação em cima do tabaco, isso aconteceu. Se vocês olharem os preços hoje, compararem com o que já foi, especialmente em termos de impostos, basicamente a gente conseguiu reduzir, de qualquer forma, absurdamente. Nós estamos hoje entre um país que... Somos hoje um país dos que menos consome tabaco, incluindo o tabaco ilegal, tá? Porque quando a gente pergunta para as pessoas, a gente não está preocupado se ela está consumindo tabaco legal ou ilegal, e as prevalências só vão caindo. Então, a gente realmente conseguiu esse efeito para o tabaco, e existem diversos países, inclusive os Estados Unidos, que conseguiu esse efeito também para o álcool, e diversos países da Europa, tá? Especialmente os países do Reino Unido. Uma outra coisa que é importante falar é em relação à autonomia. Isso é uma outra coisa que é óbvio que faz parte, né? A gente pensa em termos de liberalismo, a gente pensa na autonomia da pessoa. Só que tem uma coisa que o Guilherme não falou e a gente tem que falar. O álcool, ele altera a nossa... do ponto de vista farmacológico, ele faz com que eu deixe de ser autônoma a partir de uma dose. Então, é diferente de eu estar falando para alguém que ela pode comer o quanto ela quiser daquela feijoada naquele momento, porque ela vai sair de lá, ela continua com a sua autonomia, com a sua percepção 100% ok. No caso do álcool, quando eu passo do limite, eu já passo a não perceber o que eu estou fazendo. Tanto que eu tenho amnésia alcoólica, como alcoólico, e as decisões elas já não são mais autônomas. Se elas fossem autônomas, tudo bem, mas elas passam a ser decisões que eu não tomaria se eu não tivesse me intoxicado. Então, é aí que o Estado tem que entrar. E, mais do que isso, a partir do momento que eu estou inflando o custo, né, o custo financeiro mesmo, econômico, do Estado, por conta da minha vontade de beber, inclusive por conta, a cada dose de álcool, eu tenho um aumento na taxa de câncer de mama. E quem vai pagar o meu tratamento do câncer de mama? Sou eu. Enfim, então, na verdade, é muito difícil a gente falar em termos sociais do álcool se a gente esquecer que quem está pagando a maior parte desse custo não é quem está bebendo. Ele está pagando uma parte, mas o resto é a sociedade inteira que está pagando. Isso é justo? Então, a partir do momento que eu saio do limite da minha liberdade, começo a interferir no bolso e na liberdade do outro, né, que ele poderia estar sendo beneficiado com aquele recurso de outra maneira, eu estou deixando de estar de acordo com as teorias mais tradicionais do liberalismo econômico, tá? Então, em relação à questão do cérebro do adolescente, é importantíssimo a gente lembrar que, nessa fase, a gente tem todo um processo de formação do cérebro do adolescente, e ele é muito mais permissivo, ou seja, é muito mais fácil um adolescente se tornar dependente de álcool quando ele faz a primeira experimentação durante a infância e adolescência, do que quando um adulto faz o seu primeiro uso de álcool. Por isso que diversos países colocam a idade mínima de consumo os 21 anos, por exemplo, os Estados Unidos. Por que eles fazem isso? Simplesmente porque, quando eu começo a beber aos 21 anos, eu tenho muito menos chance de me tornar dependente do que quando eu começo aos 12, aos 13. Então, o retardo do primeiro uso é uma das melhores formas de prevenção. Por isso que eu insisto que a gente tem que trabalhar com o adolescente, porque esse adolescente, se ele começa muito cedo, ele vai me custar, ele vai realmente ser alguém que vai impactar muito mais socialmente, né? Eu não estou nem falando individualmente, porque continua com aquela ideia da liberdade, mas ele vai ser o dependente. Então, a gente tem que realmente investir no retardo do primeiro uso desse adolescente. E vejam, os países mais liberais, vamos pegar os Estados Unidos, trabalha com 21 anos de idade, porque a evidência científica é que 21 anos é a idade que eu estou mais segura para fazer a experimentação do ponto de vista da saúde. Tá bom? Era isso.
Agradeço a doutora Zila Sanches. Passo a palavra agora para o doutor Mário Sérgio para as considerações finais, 5 minutos. Além de agradecer pela oportunidade, eu quero destacar aqui, dentro do contexto das perguntas feitas, né, que a lei é clara, por exemplo, para o dirigir sob efeito de álcool, né? Ela impõe uma pena administrativa e também uma pena criminal. Então, nos padrões do Código de Trânsito, ultrapassado aquele limite de álcool no sangue ou álcool exalado pelo exame de etilômetro, a pessoa deverá ser punida. Então, nós temos que ter, eu penso, clareza também na legislação brasileira, no aspecto de considerar o que é álcool para todos os fins, seja para publicidade, seja para fins de conceituação, para que nós possamos ter bastante clareza. Política sobre álcool, quanto mais clara, objetiva for, melhor. Nós não vamos discutir minúcias, mas queremos as coisas mais claras, talvez, em alguns pontos. E eu penso também que nós temos um trabalho muito grande em diversas áreas da sociedade. No pronto-socorro, as pessoas chegam ali com abuso de álcool, com efeitos de fraturas, de traumas. Nas nossas casas, infelizmente, surgem situações de uso abusivo do álcool, e a justiça também se depara com essa situação. Então, a justiça precisa estar consciente do seu papel para, além de aplicar a lei, poder oferecer àquele indivíduo que chegou ao sistema de justiça praticando um delito que provavelmente não vai levá-lo à prisão, olhar esse indivíduo verificando que ele pode ser alguém que está buscando uma ajuda. E essa situação de crise, de um encaminhamento para a delegacia de polícia, uma ida ao fórum, pode ser um momento de abertura de oportunidades para que o juiz, o promotor, o advogado trabalhem conjuntamente olhando essa questão. E, ao olhar essa questão, propor à pessoa oportunidade dela buscar um atendimento de saúde, uma avaliação ou até frequência a grupos de mútua ajuda. O senhor Roberto falou aqui de amor exigente, que acolhe famílias e pessoas que são abusadores de drogas ou de álcool. Nós temos grupos como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon e Naranon, que cuidam das famílias. Eu vi aqui uma pergunta vinda de um membro de Naranon. As famílias são altamente impactadas pelo abuso do álcool do seu ente querido. E é preciso que as famílias também sejam apoiadas, orientadas e esclarecidas, para que elas possam apoiar, ajudar, sem facilitar o uso da substância. O sistema judicial tem uma oportunidade de oferecer à pessoa esse tipo de apoio, não como uma sanção, mas como um reforçador positivo para que ela possa, querendo, entre num programa de recuperação, num programa de atendimento, num programa de atenção. Isso é muito relevante para o sistema de justiça, porque ficou bastante claro nessa manhã aqui que o uso abusivo do álcool, ele impacta especialmente as pessoas mais jovens e impõe a essas pessoas efeitos devastadores de envolverem-se como vítima, muitas vezes, em acidentes de trânsito, em acidentes domésticos que geram danos, que geram sequelas, às vezes, para a vida toda. Então, eu penso que o sistema de justiça, e nessa proposta que eu mencionei para vocês, da chamada justiça terapêutica, ela pode contribuir com a questão do enfrentamento das situações anormais do abuso do álcool, porque essa ação da justiça, ela não vai se fazer sozinha, ela precisa do apoio da saúde, da comunidade, dos parlamentares, dos poderes constituídos, para que todos possam pensar soluções mágicas, soluções rápidas e extremamente simples, elas não existem. A questão é complexa e eu considero que todos nós aqui temos um olhar, mas o nosso olhar individual,
ele nunca é tão bom quanto o olhar coletivo e o compartilhamento de ideias. É por isso que eu estou aqui hoje. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de registrar a presença aqui do deputado Dr. Frederico. É um colega, um amigo da Subcomissão de Saúde. Somos relatores do relatório da comissão. Então, você gostaria de fazer alguma consideração? Para depois eu passar a palavra para as considerações finais do Dr. Roberto Cavalcante. Ainda bom dia a todos os presentes. Infelizmente, a nossa vida parlamentar não permite que nós possamos estar presentes em todos os eventos que gostaríamos, mas eu queria parabenizar a deputada Adriana por sempre ter a coragem de tocar em temas relevantes, importantes e muitas vezes considerado até um tabu, né? Ah, mas vai falar da cerveja que eu gosto de tomar o meu final de semana? Vai falar sim. Vai falar da cerveja, vai falar dos acidentes de trânsito causados pela cerveja, pelo uísque, por todas as outras bebidas, porque a gente sabe que é um tema que causa mortes em acidentes, causa mortes violentas, estimula a morte violentas em briga de bar e causa mortes em relação a doenças crônicas como a cirrose, alguns tipos de câncer, principalmente combinado a cigarro também é fatal. Então a gente fica muito grato pela sua coragem e agradece aos participantes, aos presentes, por estarem aqui na Câmara discutindo esse tema de importante relevância que realmente precisa ser abordado, quais as estratégias para minimizar o dano causado ao álcool. Parabéns, tá? É uma honra participar dessa legislatura junto de ti aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigada, deputado Dr. Frederico, pelas considerações. E eu passo agora às considerações finais por 5 minutos do senhor Roberto Cavalcante e depois encerramos. Bem, eu vou, nos 5 minutos, em primeiro lugar, agradecimento, né, por estarmos aqui, a Federação de Amor Exigente. Eu vou me ater a 2 itens. O primeiro é o que nós falamos no final de nossa fala ainda há pouco, com relação a o Estado investir na prevenção. Na prevenção, o Estado tem que cobrar, deve cobrar e deve ter leis, inclusive rigorosa. Porque, como o senhor falou, deputado, realmente envolve, né, prejuízos, danos materiais e mortes. Né, e mortes. E, infelizmente, né, a família que perde alguém, né, por alguém dirigindo de forma irresponsável, seja lá, né, sobre o efeito de álcool ou outras drogas, né, essa família vai ficar num prejuízo mental e até financeiro, quando se trata de um pai de família que sustenta a família, né, para o resto de sua existência. Né, filhos órfãos, né, esposas, né, tendo que arcar com a família, né, proveniente, por exemplo, da perda de seu esposo, né, que era o principal, né, que sustentava a família por causa de um acidente causado por alguém dirigindo sob o efeito de álcool. Né. Então, em primeiro lugar, nós mantemos aquela proposta de que o Estado, o Brasil, deve, né, e precisa investir com urgência em prevenção, sobre conscientização, né, sobre o uso de álcool e outras drogas. Mas uma prevenção, como eu disse aqui ainda há pouco, que seja permanente de 24 horas. Enquanto que os produtores, fabricantes, né, de bebidas alcoólicas têm, né, isto na TV, propaganda durante 24 horas, bombardeando crianças, adolescentes e jovens para usar a droga álcool, né, infelizmente, nós não temos nos meios de comunicação, TV, internet, né, o mesmo, que seria um trabalho de prevenção, de conhecimentos, né, sobre as drogas depressoras, estimuladoras, sobre drogas perturbadoras. Né. As famílias têm que saber o que são fatores de risco, o que são fatores de proteção. Né. Tem que ter esse conhecimento e tem que vir por parte do Estado. Né. Então, se o Estado promove a prevenção, né, para a sociedade,
né, seja lá nos currículos escolares, nos currículos de professores, nos currículos de medicina, de psicologia, né, que não tem realmente aqueles conhecimentos que devem ser transmitidos aos profissionais, a não ser que depois eles venham se especializar, mas deveria fazer parte dos currículos de medicina e de psicologia, né, o tema dependência química. E, em segundo lugar, sobre a liberdade do indivíduo, né, nós temos que realmente defender, né, a liberdade e a autonomia do indivíduo, mas com responsabilidade, né? O Estado deve promover o conhecimento, mas deve cobrar com rigor também, através de leis, né, em que o cidadão, tendo conhecimento, né, ele, ao causar um dano material ou até a morte de alguém, né, nós temos que ter lei, e lei rigorosa para isto. Só percebe, sente isso, quem perdeu um ente querido, né, através de um acidente provocado por alguém dirigindo, né, alcoolizado. Aqui, no Distrito Federal, recentemente, apareceu um dado na TV de que só esse ano, mais de 3.000 motoristas foram, né, apreendidos em blitz, né, pelo uso de bebida alcoólica no bafômetro, né, aqui no Distrito Federal. Imagine no Brasil. E aqueles que não são pegos em blitz, né? Então, nós estamos diante de um fato grave e um fato que precisa o Congresso rapidamente se debater sobre isso, né, debater sobre este problema, que é grave. Né? Isso não é problema para ficar protelando por meses, anos. Né? Então, é isso que nós, da Federação de Amor Exigente, queremos deixar aqui, um apelo para que os congressistas, né, com urgência, né, venham a debater e realmente aprovar leis que precisam, de imediato, para a população brasileira sobre a questão do impacto do álcool e também outras drogas, né? Porque nós temos hoje um discurso dentro da população perigosíssima. A maconha é medicinal. Não é bem assim. Né? A maconha já se conhece mais de 500 elementos químicos dentro da maconha, e isso está passando para a família algo bem flexível. Pais descobrindo que os filhos estão usando maconha, né? E por ter visto nos meios de comunicação que a maconha é medicinal, esse discurso é um discurso dos traficantes, dos grandes empresários interessados, né, em produzir biscoitos, balas, chiclete, né, para ser consumido por criança, por adolescente, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Os consultórios de pediatras, em uma matéria que eu li há 2 meses atrás, do Washington Post, né, dizendo, olha, está havendo um problema sério com criança e adolescente, né, consumindo balas, biscoito, chocolate com a maconha, e a coisa não é bem assim. Né? Muitíssimo obrigado, deputada, muitíssimo obrigado pelo convite, foi um prazer, e todas as vezes que nos convidarem, a Federação de Amor Exigente estará aqui presente. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a presença dos 4 palestrantes e de todos que assistiram e participaram. Como eu disse, o objetivo dessas audiências é informar, é trazer informação, trazer evidências, todos aqui terão voz, né? Faremos outras audiências, eu acho que é o nosso papel de parlamentar dar voz para o povo, já que aqui é a Casa do Povo, até para que... então, aqui é um espaço de diálogo, esse tema é bastante complexo, envolve muitas coisas, né? Muitas áreas. Então, agradeço novamente a presença e me coloco à disposição, agradeço a presença do deputado Frederico, tá bom? Obrigada. Opa! Agora, a parte oficial. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando para o seminário na próxima terça-feira, 11 de novembro de 2019, às 14h30, em plenário a definir, para tratar a relação da contaminação da água e aumento dos casos de microcefalia. Está encerrada a reunião.